Contudo, Zorobabel e as de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós construiremos para o Senhor, Deus de Israel. Até aí a gente lê. Agora olha para quem está do seu lado e diga: para obter vitória, tem que obedecer. Pode sentar dando glórias ao Eterno Rei da Glória. Meus irmãos, a gente somos gratos a Deus por estar aqui. Faz um tempo, como foi falado pelo nosso amigo presbítero Leandro, na época que eu vim, eu cantava, e olha que nem cantar eu sei. Gostava de cantar porque não sabia pregar. Só que Deus cumpre promessas e hoje a gente está ministrando a palavra de Deus aqui. Agradeço a confiança do presbítero Leandro, toda a igreja que abriu as portas para novamente estarmos aqui, agora trazendo a palavra de Deus. Meus irmãos, a gente, nesse mês de agosto, foi passado pelo presbítero Leandro, o tema desta, pode abaixar mais no presbítero se quiser, o tema deste mês que fala sobre obediência. E a gente sabe que para chegar, obter vitória, temos que estar debaixo da obediência do Eterno, porque não tem como ter algo dado pelos céus se não sermos obedientes. E aonde lemos, a passagem vai contar a história do povo de Deus pós cativeiro babilônico, e mediante aonde lemos, eu quero focar no povo, na sua obediência e o Deus que chegou com providência para a vida do povo exilado. A Bíblia vai narrar, falar nos livros das crônicas, até em alguns livros, algumas passagens bíblicas de Daniel, 3 reis que governou Judá de uma forma que desagradou a Deus. A desobediência destes 3 reis trouxe um caos para dentro de Judá. Não somente os reis, mas também o povo de Deus, que quando tudo estava mal, o povo adorava. Quando tudo estava indo por água abaixo, o povo fazia sacrifício, adorava, fazia altar, buscava a Deus. Porém, quando tudo estava bem, quando Deus respondia a petição feita pelo povo, o povo esquecia completamente quem era Deus, fazendo altares até para deuses pagãos. Joaquim e Zedequias, 3 reis que governou Judá, e de forma desobediente, Deus permite que Nabucodonosor, no período do reinado desses 3 homens, entrasse dentro de Jerusalém, levasse o povo cativo, levasse os utensílios da casa de Deus e também arruinasse com toda a cidade de Judá, ao ponto de destruir os muros, ao ponto de queimar as portas do muro que fortalecia a cidade, destruir o templo que foi erguido por Salomão e também levar o povo cativo.
tudo isso por causa da rebeldia e desobediência do povo de Deus. E eu costumo dizer que o cativeiro babilônico foi um dos piores cativeiros que o povo de Deus já passou. Tivemos o cativeiro egípcio, tivemos o cativeiro assírio, mas o cativeiro babilônico foi um dos piores, ao ponto do povo se expressar nos Salmos 137, junto aos rios da Babilônia. Ali nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos a nossa harpa, penduramos a nossa ferramenta de adoração, pois aqueles que nos levou cativo pede para cantarmos uma canção. Mas como vamos cantar em uma terra estranha? Como é que vamos adorar em uma terra estranha, aonde o inimigo oprime, aonde o inimigo se levanta, aonde o inimigo persegue, aonde o inimigo todo tempo tentando nos travar, tentando acabar com a nossa vida? Mas Deus é tão fiel que mesmo o povo sendo incrédulo, Deus vai usar o profeta Jeremias para profetizar para o povo e dizer para o povo: assim diz o Senhor, quando passarem 70 anos de cativeiro, Deus vai se levantar e tirar vocês da Babilônia e trazer vocês de volta para Jerusalém. Cativeiro não é para sempre, deserto também não é para sempre. O povo até era incrédulo, mas o Deus que o povo serve é fiel. E quando tudo isso passasse, Deus iria se levantar e reorganizar aquilo que foi bagunçado pelo inimigo. E o que chama a atenção, que no meio do período do cativeiro, a única ferramenta de cântico, a única ferramenta de adoração, que era a harpa que o povo de Deus tinha em suas mãos, eles penduraram e escantearam e deixaram parar por conta da opressão do inimigo. Mas eu profetizo e já falo a palavra de Deus aqui nesta noite para você: se é que você pendurou, escanteou a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos, a ordem de Deus é: pegue de volta, porque eu vou fazer uma nova história. Olha para quem está do seu lado e a gente vai começar a animar isso aqui. Diga para ele: pegue a ferramenta de volta. Fale com autoridade e profetize: pegue a ferramenta de volta. Que ferramenta é essa, Felipe? Trazemos para o lado espiritual a ferramenta de cântico, a ferramenta da oração, a ferramenta do jejum, a ferramenta de ler a palavra de Deus. Quer obter vitória? Obedece e pega a ferramenta. Quer obter vitória? Obedece, pega as ferramentas, porque Deus vai bradar para te tirar de um cativeiro que o inferno tenta colocar na tua mente. Deixa a gente continuar e dar continuidade. O povo passando por um cativeiro terrível, passa o período do reinado de Nabucodonosor, também o período do reinado de Belsazar, e Deus vai olhar dos céus, e em Isaías 45, a Bíblia vai dizer que Deus olha lá de cima e vai ver um homem chamado Ciro. Ciro, rei da Pérsia, ele nunca tinha ouvido falar de Deus, quem era Deus, mas Deus olhou e disse: é esse que eu levanto, é esse que eu escolho, é esse que eu vou abrir os grandes portões da Babilônia
e que ninguém vai ser capaz de fechá-la. É esse que eu vou na frente dele, dando força para ele e tirando força de reis. Eu endireito os caminhos tortos e mostro para ele que eu sou Deus de Israel. Neste período, Ciro estava com total autoridade e decreto dos céus para trazer o povo que estava cativo na Babilônia de volta para Jerusalém e reconstruir o templo que o inimigo arruinou, levantar a obra de Deus que estava sobre monturos, estava sobre pedras, e Deus tinha dado a ordem para Ciro. E no meio deste povo, a Bíblia vai citar o nome de um jovem moço que tem o nome de Zorobabel. E aqui a gente foca como este jovem, como este homem foi obediente a Deus, ao ponto de Deus olhar e escolher ele como governador do povo de Deus pós cativeiro babilônico. A Bíblia diz que quando eles retornaram do cativeiro, quando colocaram pé dentro de Jerusalém, ele vai ver a situação que estava a cidade, vai ver a situação que estava o templo e vai distribuir para o povo ferramentas para trabalhar na reconstrução do templo. Milhares de pessoas voltaram do cativeiro e quando colocaram o pé dentro da cidade, ele olhou, fez uma reunião e disse: aqui a gente temos que estar de mão dadas para a obra ir avante. Aqui a gente tem que começar a cavar a base, a levantar o templo de Deus. E neste período a Bíblia vai dizer que o povo se reuniu dentro da cidade como um só homem em Jerusalém. E esta frase me pegou bastante, porque milhares de pessoas, muitíssimas pessoas, mas estava com o ouvido atento a obedecer. Milhares de pessoas reunidos, mas com um só pensamento. Qual era o pensamento? Obedecer e trabalhar e levantar a obra de Deus. E nesta frase, reunidos como um só homem dentro de Jerusalém. Quem está reunido e focado na obra não tem espaço para olhar e dizer: se fosse eu no lugar dele ou no lugar dela, fazia melhor. Se fosse eu cantando no lugar dele, no lugar dela, cantava melhor. Se fosse eu dirigindo, eu fazia melhor. Mas quem está focado em levantar a obra de Deus não dá ouvido para palavras contrárias que o inimigo tenta lançar para querer colocar discórdia dentro do grupo que Deus levantou, colocar palavras de conflitos dentro da mente daqueles que obedecem e estão focados em fazer a obra de Deus. Não adianta o inimigo querer vir cirandando para implantar na nossa mente que a gente é melhor do que outra pessoa. Não, Deus é aquele que escolheu você, como escolheu a mim, e a gente vai fazer a obra de Deus crescer mais e mais. O povo obedecendo às ordens de Zorobabel, o povo começou a trabalhar. Zorobabel olhou para o povo e disse: olha, o templo está arruinado, mas não adianta a gente levantar o templo se primeiro não tiver um altar para sacrifício. O que adianta o templo ser grande, ser esplêndido, ser bonito, aconchegante, mas se não tiver altar, não adianta de nada. E Zorobabel olha para o povo e diz: primeiro a gente faz o altar
depois a gente vai começar a trabalhar no templo. E foi feito o altar, o povo adorando de dia, o povo adorando de noite. A saudade que estava lá em Sião agora foi desbloqueada e o povo estava continuamente adorando a Deus. Porém, vai chegar o período que Zorobabel vai reunir o povo para dizer: tá bom, agora a gente vai começar a distribuir as funções, cada um vai fazer o trabalho devido que eu ordenar. E assim foi feito. O povo começou a trabalhar no templo, cavando a base, cavando os alicerces. Quando a base estava formada, a Bíblia vai dizer que uns choravam de tristeza, outros gritavam de alegria. Quem sabe os que choravam eram os mais velhos, que viram o templo de Salomão ainda de pé. Quem sabe o que estava triste por dentro é que viram que o templo de Salomão era maior, era mais formoso, era mais elegante. Mas alguns estavam felizes, que embora fosse pequeno, ainda assim ia ter uma tenda para adorar a Deus. E quem sabe é por isso que Ageu vai falar para o povo: ei, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É mais ou menos assim: se a segunda tem glória, a primeira teve, a segunda vai ter também. Qual é o intuito do inimigo? Se eu arruinei, ninguém tem o poder de levantar. Se eu derrubei, ninguém tem o poder de erguer novamente. Aí Deus levanta homens e mulheres obedientes, que está disposto a fazer a obra, para dizer para o inimigo: não adianta derrubar, eu levanto obedientes remanescentes para fazer a obra continuar. O intuito era acabar, mas o intuito de Deus é levantar quem está disposto a trabalhar. Eu corro para a gente ganhar tempo. Está pronto os alicerces, mas se para o povo de Jerusalém era algo triste, para o inimigo era totalmente diferente. O inimigo olhou de longe e em uma reunião oculta, porque covarde ele nunca age na nossa frente. Covarde nunca faz algo na nossa frente. Prepararam algo por trás e quiseram ir até Zorobabel disfarçados, para querer fazer oposição dentro da obra de Deus. E eu fiquei me perguntando: Zorobabel nasceu na Babilônia, cresceu na Babilônia e obedeceu a Deus dentro da Babilônia. O significado de Zorobabel é filho da Babilônia ou nascido na Babilônia. Ele conhece quem é inimigo de longe, por viver em uma terra que era do povo que levou cativo para a Babilônia. Porém ele sabia quando o inimigo queria agir sorrateiramente para querer se infiltrar dentro da obra de Deus. Chegaram disfarçados, querendo entrar para fazer bagunça, mas Zorobabel tinha autoridade de Deus para abrir a boca e dizer para os inimigos que queria entrar dentro da casa de Deus para querer fazer bagunça: aqui não há espaço para ninguém entrar, porque Deus deu ordem para nós e só nós vamos fazer a obra dele crescer. E eu abro parêntese para dizer: quantas vezes o inimigo não tenta se infiltrar para querer fazer bagunça e exagero em nossa vida espiritual. Mas se formos obedientes a Deus, a gente obtém autoridade dos céus para abrir a boca e dizer: aqui não tem espaço para o inimigo querer se andar, aqui não tem espaço para o inimigo querer entrar e arruinar com aquilo que foi construído por Deus.
O inimigo é tão astuto ao ponto de pensar que através de uma reunião maligna poderia entrar aonde havia obediência. E não tem como o inimigo entrar em mentes que está voltada para a obra de Deus. Não tem como ele entrar para mentes que está firmada na obediência com Deus. Quer ver? O inimigo fica doido é quando ele vê que a gente mesmo ferido, a gente mesmo sem poder nem erguer a ferramenta, ainda andamos dizendo para Deus: estou ferido, mas eu estou aqui pronto para fazer a obra. Está doendo, mas eu estou pronto para fazer a obra. O inimigo tenta investir na frente e por trás, do lado esquerdo, do lado direito, mas Deus é aquele que acampa o anjo e diz: vá andando que eu vou desfazendo toda a investida do inferno. Quem obedece obtém vitória, quem obedece obtém livramento, quem obedece Deus revela, quebra arco do forte, quebra lança, quebra toda a ferramenta que o inimigo até prepara em oculto, mas aquilo que é preparado em oculto Deus também desfaz e a gente nem imagina. Mas quando a gente anda em comunhão com Deus, é Deus que faz o milagre acontecer. O povo não solta a ferramenta por nada, nem por investida do inimigo, nem por pessoas que chegam disfarçados, dizendo que é amigo, mas na verdade só quer entrar para fazer oposição. E Deus é aquele que coloca autoridade em nossas vidas. Autoridade para quê, Felipe? Para quando alguém tentar nos intimidar, a gente abrir a boca para repreender e dizer que não vamos parar de fazer a obra de Deus. Neemias fazendo, reconstruindo o muro, Tobias, Sambalate tentaram intimidar, tentaram até matar. Porém, quando os dois fizeram uma reunião para querer entrar dentro da obra, para querer matar o povo que estava fazendo a obra, Neemias vai ter uma revelação divina e vai dizer para o povo: é tempo de a gente pegar a ferramenta em uma das mãos, mas na outra mão a gente segurar a espada para guerrear. É tempo de a gente estar com a mão no arado, mas também está pronto para batalhas que vai surgir. E eu profetizo aqui, já encerro: a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos vai servir para fazer a obra, mas na outra mão Ele coloca espada para você guerrear guerras ocultas que o inimigo tenta colocar na tua mente. Espírito de loucura, vai colocar ansiedade, depressão, espírito de insônia. Deus coloca espada na tua mão para você guerrear. Deus coloca a ferramenta nas tuas mãos para você fazer a obra, porque no período de escassez você quer pendurar a ferramenta que Deus colocou sobre você. É tempo de pegarmos a ferramenta do salgueiro, abrir a boca, cantar, dar glória para Deus chegar com livramento, para Deus chegar com restauração, para Deus entrar aonde não podemos entrar. Quer ver Deus agir? Pega a ferramenta que está escanteada. Se não está cantando, abre a boca dentro da tua casa, canta, dá glória, faz a obra, porque Deus vai na frente direitando os caminhos. Eu não posso sair sem dizer isso que aconteceu há alguns meses.
Vou fugir um pouco do que a gente está falando, mas é porque arde no meu coração falar. Congrego em Caixa d'Água, na igreja Assembleia de Deus Grande Recife. Eu estava na frente do culto da Vitória, eu indo para o culto da Vitória, onde eu moro, há uma encruzilhada, e nessa encruzilhada há muitos trabalhos feitos de feitiçaria. Passei para ir para o culto, e quando eu passei eu vi uma obra, e nessa obra de feitiçaria havia uma taça, e nesta taça havia uma foto, porém a foto eu não olhei se era de alguma pessoa só, individual, ou algum grupo, ou alguma família, mas eu vi que a taça estava cheia de bebida alcoólica e com a foto dentro, e em volta da taça algumas garrafas de bebida. Passei, olhei, repreendi, fui andando para a igreja. Acabou o culto, voltei. Só que no período do culto caiu uma chuva muito grande, como essa que caiu aqui durante o culto. Quando eu voltei para casa, voltei pelo mesmo lugar, olhei para a taça, e quando eu vi, eu me deparei com a cena que a taça estava quebrada, a foto não estava mais lá. E quando eu estou todo arrepiado, porque sempre quando eu falo, sinto que Deus ele é especialista em fazer isso. Quando eu olhei para a taça, a foto não tinha, estava quebrada, e as taças e as garrafas que em volta estavam todas viradas. Aí o Espírito Santo de Deus bradou no meu ouvido: em oculto eu desfaço trabalho de feitiçaria. Eu falo para você gravar e guardar isso aqui. Eu estou fugindo um pouco do tema, mas é para você carregar a providência de Deus aqui nesta noite. Em oculto Deus desfaz feitiçaria que alguém tenta lançar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Levanta a mão que eu profetizo e encerro. Praga alguma chegará na tua tenda, na tua casa. Toda ferramenta preparada sobre ti, sobre a tua família, não vai prosperar. Quem é obediente, Deus coloca espada para guerrear. Quem é obediente, Deus coloca ferramentas para trabalhar. Quem é obediente, Deus entra para curar, Deus entra para sarar. Ele quebra o arco do forte, ele quebra a panela preparada para a tua causa. Não tem vela de 7 dias, 14 dias, 21 palmos, 7 palmos, 14 palmos. Não tem galinha do inferno que vai impedir da obra de Deus ser concretizada na tua vida, na tua história. Olha para quem está do teu lado e diz assim: não adianta alguém querer te parar. Deus colocou a ferramenta nas tuas mãos. A obediência vai te levar à vitória. E profetiza aqui, olha para ele, aponta o dedo e diz: é hoje que Deus vai entrar aonde tu não pode entrar. Sai carregando vitória da parte de Deus nesta noite. Aplauda Jesus bem forte. Dê glória a Jesus, porque Ele é fiel. E quando Ele fala, é prego batido e ponta virada. Glória ao nome de Jesus. Que Deus abençoe o servo do Senhor, Diácono Felipe, um amigo, um servo do Senhor, que tem sido uma bênção para nossas vidas. Queridos, nós estamos finalizando este trabalho, gratos a Deus por tudo que Deus dispensou para nossas vidas, e crendo que é só o começo, né? Esse final de semana está bem recheado. Deus tem muita coisa para falar conosco, para fazer nesta casa, e nós estamos crendo que é só o começo, em nome de Jesus. Quem está saindo muito abençoado nesta noite? Glória ao nome de Jesus. Amanhã nós temos o que, irmãos? Nós temos o que, irmão? Amém. É só para os varões? Não. Toda a igreja precisa estar aqui. Amém. Os jovens, as crianças, as mulheres, vem todo mundo para cá, porque eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco em nome de Jesus. Amém.
No domingo também nós temos culto da família. Missionária Thaís, é uma bênção, essa jovem prega que só uma bênção, né? Ela está vindo lá do Morro da Oração, vai estar aqui pregando no domingo. Se eu fosse você, eu convidava pelo menos mais 5 pessoas para ouvir o que Deus tem preparado para a nossa vida. Vai ser forte o comando aqui em nome de Jesus. Então domingo, sábado e domingo nós estaremos aqui a partir das 7 horas adorando ao nome de Jesus, amém? Irmãos, deixa eu dizer um negócio aqui muito importante para a igreja. Esse mês de agosto para nós é um mês de contagem regressiva. Para quem não sabe, agora no mês de setembro nós estamos completando uma data muito especial. Nós estamos completando 10 aninhos que essas portas foram abertas aqui no bairro de Passarinho. Começou com 2, né? E agora Jesus tem mandado um exército aí para estar fazendo a obra dele nesta casa, né? E nós estamos muito felizes, muito ansiosos e também muito preocupados, não é? Porque talvez você não tenha noção do desafio que e o quanto essa data representa para a nossa vida. Então é um marco para a nossa história, um divisor de águas, e nós temos muita coisa para ser resolvida. Então nós queremos mais uma vez fazer o apelo a toda a igreja, não é? Para que entre conosco neste desafio. Nós lançamos o sorteio, não é? Os irmãos já estão cientes da saúde financeira da igreja, e nós lançamos o sorteio a fim de arrecadar recursos para que a gente possa honrar alguns compromissos que precisam ser urgentes, não é? O primeiro é a nossa mesa de som. A gente precisa urgentemente, não é? Ela já está dando muito sinal que a qualquer momento ela pode nos deixar na mão. Então a gente precisa mudar isso, né? Temos outra obra que a gente precisa fazer urgente, né? E essa tem me preocupado muito, que é a questão dessa tinta, irmãos. Todos os anos a gente gasta muito pintando a igreja, e infelizmente tem uma infiltração, não é? Que acaba pegando fora e refletindo dentro. Então a gente está fazendo um trabalho de enxugar gelo. A gente está pintando e com menos de um mês a tinta começa a estourar e fica essa aparência de mofo. Isso me mata de vergonha. Eu acredito que os irmãos também. Quem ama a obra de Deus, não é? Então é uma preocupação nossa. A gente conversou com o nosso irmão Alcides, ele é profissional da área. A gente fez a metragem e nós vamos precisar gastar pelo menos 30 metros de cerâmica, fora argamassa, fora rejunte. Graças a Deus que com a mão de obra não, porque Deus tem uns varões fortes aí para nos dar suporte, não é? Mas a gente precisa fazer um investimento. E o recurso menor, né, o orçamento menor que a gente conseguiu foi R$ 1.120, só para a gente colocar cerâmica nessa parede e naquela, justamente para inibir essa péssima aparência que está, né? Às vezes a gente bate a foto e eu fico morrendo de vergonha porque pega isso aí, né? E para quem não conhece, né, não sabe. Então essa é a nossa realidade. A gente precisa fazer essa obra urgente, né? Nós temos aproximadamente um mês para a nossa festividade e a gente precisa correr quanto tempo. Então nós lançamos a meta de pelo menos 3 cartelas concernente ao sorteio. Nós conseguimos vencer 2 e a terceira está muito longe ainda de ser vencida. Então eu queria que, em nome de Jesus, você que ama a obra de Deus, você que tem sido abençoado por esta obra, você que tem recebido muito de Deus nesta casa, entre conosco nesse desafio, amém? Porque nós não temos recurso para fazer tudo isso, mas eu creio que se a igreja abraçar o projeto, se a igreja entender a visão, se a igreja der as mãos, a gente consegue em nome de Jesus. Então, você que ainda não adquiriu o sorteio, custa R$5, não é? E você que adquiriu e pode divulgar para um parente, para um amigo, para um vizinho, pedir ajuda, né? Lembre-se que não é para o presbítero, irmãos, é para a obra de Deus, é para a casa de Deus. Então quem ama a casa de Deus, quem ama a obra de Deus, sabe muito bem do que eu estou falando, não é? Então a gente quer receber os nossos convidados, mas a gente quer arrumar a casa primeiro. A gente não vai receber os nossos convidados com a casa bagunçada. Então a gente precisa muito da ajuda da igreja, tá certo? O nosso aniversário serão dos dias 10 ao dia 13
de setembro. Então guarda esta data, 10 anos da nossa igreja. Começa no dia 10, a noite de abertura, dia 13 e 14 de setembro. Então serão 3 dias de festa e 3 dias de maravilhas que Deus vai operar neste lugar. Tem alguém com a mesma fé que a minha aqui, irmão? Glória a Jesus por isso. Então, lançado o desafio, temos até o dia 30 de agosto deste mês para a gente finalizar a cartela, para aí a gente ver quais os próximos passos em nome de Jesus. Quem já fez aniversário aqui de criança? Quem é pai aqui? Quem é mãe? Quem já fez aniversário de 1 ano do seu filho? Gastou muito ou pouco? Muito. Imagina no de 10. Se gastou muito com 1, imagina com 10 anos. Então o desafio é enorme, mas eu creio que juntos nós somos mais fortes. Então entre conosco nesse desafio, porque eu tenho certeza que Deus vai recompensar cada um. Então continue compartilhando e pedindo ajuda em nome de Jesus. Talvez você não tenha R$1, mas você tem uma rede social, você tem amigos na escola, na faculdade, você tem vizinhos que você pode pedir ajuda. E quando se trata de uma causa nobre, Deus move os corações. Ore, apresente, faça a sua parte, porque Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Tem alguém para dizer amém? Amém? Então fique de pé em nome de Jesus. Não esqueça do quilo de alimento. Continue contribuindo com esta obra. Nós estamos finalizando, já passamos da data, né? Por sinal, nossa irmã Rose, nossa diaconisa Tati, que estão à frente desse projeto, continua apelando para a igreja continuar contribuindo em nome de Jesus. Amém? Irmã Muriel vem fazer esta oração e em seguida a gente dispensa a igreja com a bênção apostólica. Deus abençoe o nosso irmão Evandro, sempre tem cooperado conosco, a irmã Lu e tantos outros irmãos que